Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Minuto Geografia. E esta live é mais do que especial, porque é a primeira de uma série de entrevistas que nós faremos. O entrevistado de hoje é o Hernani Buschmann, autor do livro Quando o Futebol Andava de Trem, publicado no ano de 2002. Mas antes de apresentar o Hernani para vocês, eu gostaria de contar um pouquinho de como surgiu a ideia da gente fazer a entrevista com o Hernani hoje. Um dia estávamos Adriano, Martinho, Veronese e eu no nosso grupo de WhatsApp, jogando conversa fora, e um dos temas conversados naquele dia foi futebol. Foram tantas lembranças boas que nós tivemos que o Adriano sugeriu que falar das nossas lembranças seria um ótimo tema para uma live. E de fato nós fizemos uma live no dia 21 de abril. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, caso alguém tenha interesse em assisti-lo. Nessa live, intitulada Futebol de Nossas Memórias, eu falei sobre o Corinthians de Presidente Prudente, o nosso saudoso Corintinha. O Adriano falou sobre o Palmeiras e o Martinho nos agraciou falando de São Bento de Sorocaba e também trazendo parte da pesquisa realizada pelo Hernani no livro que eu já citei. Bom, mas vamos ao convidado especial de hoje. Vou fazer uma breve apresentação e depois o Hernani completa as informações para a gente. Hernani Buschmann nasceu na cidade de Joinville e se mudou com a família para o Recife ainda muito cedo. Lá ele iniciou os estudos em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, porém concluiu a faculdade na Universidade Federal do Paraná. Além de advogado, e aqui eu vou usar a colinha porque é muita coisa para lembrar, o Hernani também trabalhou como publicitário, jornalista, repórter, foi cronista de jornais e revistas, atuou como produtor e comentarista de emissoras de TV e de rádio, principalmente de programas esportivos. Se você está achando que é muita coisa, saiba que o Hernani também foi professor universitário, roteirista de filmes e presidente do Paraná Clube. Então, Hernani, conta um pouco mais dessa história para a gente. Bem, eu recebi um prêmio semana passada da Academia Catarinense de Letras. Para mim foi muito interessante porque eu saí de Joinville há mais de 60 anos. Né? Vim para Curitiba ainda garoto, com 11 anos. E foi a primeira vez assim, que Santa Catarina me fez alguma homenagem. Eu recebi um prêmio por conta de um livro que eu lancei ano passado, e que se chama Imperadores de Opereta. Eu fui a Florianópolis, recebi o prêmio quinta-feira passada, e eu comecei o meu discurso dizendo o seguinte: a Academia Catarinense de Letras acaba de me recuperar em termos de prestígio, porque eu nasci canhoto e eu sempre fui um desastre. A minha vida inteira eu fui um desastre em termos de coordenação motora. Eu não tenho nenhuma coordenação motora. Eu só tinha uma saída: eu me voltar para as ciências humanas. E com 10 anos de idade eu ganhei um prêmio em Joinville disputando com 600 crianças sobre Tiradentes. Eu tenho um jeito de escrever que é completamente sui generis. Não conheço ninguém que escreva como eu escrevo. Eu escrevo com esse dedo como guia. Então eu escrevo assim. É um horror. Todas as vezes que eu já me vi em solenidades assinando alguma coisa, eu morro de vergonha. Então, eu sou um desastre há mais de 60 anos. E a primeira vez que eu saí num jornal era uma homenagem à diretora do meu colégio, do meu grupo escolar, em que foram escolhidos 4 alunos para entregar um presente a ela, e o jornalista do jornal de Joinville estava presente. E no dia seguinte, meu pai saiu correndo comprar o jornal, colocou em cima da mesa da sala para minha mãe olhar, e eu também ver. Eu tinha saído no jornal e tinha lá uma manchete assim: fez aniversário a diretora do grupo escolar Germano Timo. E tinha a fotografia dela, 2 alunos de um lado
2 alunos do outro, mas dois não. Na verdade, era um aluno e um braço. Então, eu estreei no jornal com 9 anos de idade, mas, na verdade, foi só meu braço direito, esse que não serve para coisa nenhuma. Então, eu sou um desastre há muito tempo. No jardim de infância, a professora fez uma peça de teatro e eu, como tinha muita capacidade dramática, fui escolhido para ser ovo. E aí fizeram uma fantasia de papel crepom e evidente que um prego traiçoeiro arrancou a parte de cima da minha fantasia e eu fui deixando a fantasia no meio do palco e fiquei de cueca. E aí fui retirado do palco. Essa foi minha estreia nos palcos. Então, vocês sabem que eu sempre... Agora vocês já têm uma ideia de que eu sempre fui um desastre. Então, eu vim de Joinville para Curitiba com 11 anos de idade, estudei aqui, fiz o antigo clássico, que era uma formação para ciências humanas, fiz o vestibular de Direito e meus pais foram morar em Recife. Eu continuei morando aqui, sozinho, num apartamento que era do meu avô, mas depois de um ano, num frio danado, eu resolvi morar em Recife e fui para lá, exatamente em 1968, um ano do ato institucional número 5, e peguei uma turma maravilhosa. Eu fui contemporâneo do Alceu Valença e tive, assim, uma vida em Recife maravilhosa. Quase fiquei por lá. Depois meus pais voltaram para Curitiba e eu fui obrigado a voltar e recuperei a minha turma da Faculdade de Direito, me formei aqui e comecei a trabalhar como repórter. Aí uma namorada carioca que queria voltar para o Rio, fui para o Rio de Janeiro, tentando fazer a vida como jornalista. E não deu muito certo, sofri um pouco durante aí 6, 8 meses, trabalhando como revisor de uma editora, assessor de um deputado, essas coisas assim que a gente faz porque a vida obriga que você todo dia faça pelo menos uma refeição. E aí apareceu um amigo meu que trabalhava numa agência de publicidade e falou: olha, tem uma oportunidade aí, você não quer ser redator lá na agência? Eu fui lá, o cara me disse: olha, você faça um teste aí, vamos ver, você tem um currículo aqui, você é advogado? Eu falei: sou advogado, mas eu... cabelão, camiseta, um tamanco Dr. Scholl, calça boca de sino, não era bem a imagem do advogado. E foi nessa época que o Ais, o dono do dicionário, me negou um emprego. Eu fui procurá-lo e tentei convencer de todas as maneiras que eu era um sujeito capaz de fazer um verbete, e ele não me considerou capaz nem de fazer um verbete sobre a palavra, por exemplo, amigo, pai, namorada, coisas básicas, assim, não dava. Ele olhou para mim e não tivemos nenhuma empatia. Mas aí, na agência de publicidade, houve uma certa empatia. E eu perguntei quanto é que me pagariam, eles me pagariam exatamente o dobro do que eu ganhava sendo revisor numa editora. Eu troquei de emprego desde que, em 3 meses, que era o meu contrato, eles dobrassem o meu salário. E eles dobraram o meu salário. E aí, eu disse: bem, daqui a 3 meses, então, nós vamos ter mais um aumento aí. Bem, vamos ver. Aí não quiseram me dar um aumento, uma outra agência de publicidade me chamou. E eu, assim, em 2 anos, sem demonstrar talento nenhum, mas aquilo era uma coisa tão fácil de fazer. Eu já estava ganhando um monte de dinheiro, além que imaginaria ganhar como repórter. Abri mão de uma carreira. Mas aí voltei para Curitiba, já tinha uma namorada aqui, voltei, tinha me cansado um pouco da vida no Rio de Janeiro. Se ser solteiro no Rio de Janeiro é uma coisa angustiante. E aí, angustiante pelo fato de que você tem que cuidar de tudo, né? E eu gostava muito de vir passar final de semana em casa, em
Curitiba, porque eu trazia roupa suja, a minha mãe fazia comida, os meus amigos jantavam em ótimos restaurantes, com uma facilidade de pagar as contas que eu não tinha no Rio de Janeiro. Não dava para frequentar ótimos restaurantes lá. Eu achei que era melhor vir e casar. Bem, são essas coisas que a gente faz na vida. Fiz aí uma carreira em publicidade, nunca larguei o jornalismo. Sempre mantive uma profissão paralela, como produtor de programas e tal, e criando uma carreira para mim, basicamente, na publicidade e no jornalismo. Mas sempre querendo sair da publicidade. Eu saí da publicidade diversas vezes. A primeira vez para ser diretor da Fundação Cultural de Curitiba, a convite do prefeito Jaime Lerner. E depois eu achei que definitivamente eu tinha saído, voltei para a publicidade, ganhei muito dinheiro. E um dia que eu achei que tinha bastante dinheiro, eu larguei a publicidade e fui ser presidente do Paraná Clube. Eu era conselheiro do antigo Colorado, era torcedor do antigo Ferroviário, por isso se justifica toda a história do livro, né? Meu pai era torcedor do Ferroviário. Então, o Ferroviário tinha um belo estádio em Curitiba no início dos anos 60, que é o mesmo hoje. Passaram-se 60 anos, 70 desde a inauguração, quase 75, e o estádio continua igual. Mas naquela época eu achei aquilo muito charmoso, o time era charmoso e tal. Eu virei torcedor do Ferroviário. Fiz a minha carreira, virei presidente do Paraná Clube e cometi daí a grande bobagem. Não foi ser presidente do Paraná Clube. Eu sofri bastante lá, mas ganhei 2 campeonatos paranaenses. Mas a grande bobagem foi ter voltado para a publicidade a convite de 2 pessoas que tinham trabalhado comigo. E eu disse, olha, eu volto, eu dou o meu nome, mas não ponho o meu dinheiro. 6 meses depois, eu tinha colocado o meu nome e o meu dinheiro. E aí fui falindo rapidamente nos 5, 6 anos seguintes. Então, ao mesmo tempo, fui montando a minha carreira como escritor. Eu consegui refazer tudo isso, não consegui refazer minhas finanças, mas consegui refazer a minha carreira profissional. Voltei a trabalhar no jornalismo, dirigi durante 10 anos a área de comunicação da UAB, ao mesmo tempo mantive a minha carreira de advogado, cheguei a fazer júri como advogado. Tenho uma relação com a parte jurídica muito grande, acabei de escrever um livro por encomenda da Ordem dos Advogados sobre a advocacia no interior do Paraná. E eu tenho assim, uma afeição muito grande pela profissão de advogado. Sempre mantive as 3. E ao mesmo tempo, eu dirijo a área de jornalismo da Federação do Comércio do Paraná desde 2011. E eu sou consultor de marketing lá. Então, essas 3 profissões, de ser profissional de marketing, ser jornalista e ser advogado, eu também juntei a outras 2, né? Fui, durante algum tempo, professor universitário, tanto da PUC como de universidades particulares, e de escritor, né? Então, cometi, ao longo desse tempo todo, aí, mais de 50 anos, 16 livros, mais 2 inéditos, e 5 ou 6 livros escritos em parceria. Alguns são livros pequenos, mas eu sempre me dediquei eu sempre fui muito curioso, então eu atuo em diversas áreas. E eu tenho livros de ensaio, tenho livros de crônica, tenho contos, tenho romance e tenho bobagem, né? O meu livro de crônica de futebol, tenho alguns livros que são muito voltados para uma linguagem mais solta, mais bem-humorada. Eu devo confessar que eu não consigo escrever de uma maneira mal-humorada. Eu acho que levo isso para a minha obra literária também. E alguns livros meus passaram dos limites, porque livro tem uma coisa interessante. Às vezes, você perde a mão do livro, porque o livro vive por conta própria. Há livros que você não domina mais, ele vai embora.
Quando você vê, é o caso quando o futebol andava de trem. No ano passado, eu dirigi uma banca na Fundação Casper Libero, na Faculdade de Jornalismo, junto com o Celso Unzelt. O Celso tomou o meu livro como base, e o Celso virou meu amigo graças ao Quando o Futebol Andava de Trem há 20 anos. E o meu livro foi tema de um trabalho da Fundação Casper Libero. Me chamaram, eu dirigi a banca. O livro hoje está na Brown University, nos Estados Unidos, no Museu do Futebol. Já foi objeto de uma série de trabalhos. Ele está em análise na Globo para se fazer um documentário agora. O pessoal do esporte da Globo está analisando. A minha vida é isso, desde que eu comecei o meu primeiro emprego como estagiário no escritório de advocacia há mais de 51 anos. Já aproveitando que você falou do livro, eu queria saber como é que surgiu a ideia mesmo de pesquisar aí as origens do futebol. Em 1985, eu trabalhava numa agência de propaganda que tinha como seus clientes a Rede Ferroviária Federal. E eu, fã dos times ferroviários, eu conheci alguns. Ferroviário de Curitiba, Clube Atlético Ferroviário, Ferroviária de Araraquara, Ferroviário de Tubarão, que foi campeão catarinense em 1970, se não me engano, a Desportiva Ferroviária de Vitória. E como eu tinha morado em Recife, eu conheci o Ferroviário de Recife, o Ferroviário de Maceió, e tinha um grande ferroviário em Fortaleza. Bem, vou propor à rede ferroviária um calendário em que cada mês tivesse a fotografia de um time ferroviário, um escudo. E eu achei que tinham 12. E propus. E eles acharam aquilo um horror. Não quiseram. 15 anos mais tarde, eu fui chamado a uma reunião lá e um sujeito me disse: olha, essa sua pesquisa aí, ó, que você apresentou, nós também não temos interesse. E eu dei um toque, né? Afinal de contas, poderia ser que eles quisessem. Disse: mas por que você não procura na internet? Eu nem tinha me tocado nessa possibilidade e coloquei lá. Na época era o Yahoo, outros canais de busca que havia. Não tinha Google ainda. Eu coloquei lá e começou a aparecer um volume de informações muito grande. Eu fui anotando aquilo e resolvi escrever o livro. Aí, a partir do momento que eu comecei a escrever o livro, que eu pensei em escrever o livro, eu tive um grande problema, né? Eu não podia fazer um verbete para cada time que eu fosse descobrindo. Ficaria uma coisa muito enfadonha. E aí a sorte e a circunstância histórica me ajudou. Porque o primeiro time criado no Brasil foi o Esporte Clube Rio Grande, em julho de 1900. E ele não tinha nada a ver com ferrovia. Ele foi criado por empresários e pessoas de diversas origens, estrangeiros, europeus principalmente, que viviam na cidade de Rio Grande. Como era um porto, ele tem pessoas de todas as origens. O Esporte Clube Rio Grande foi fundado. E a primeira coisa que eles fizeram foi pedir para a concessionária da Estrada de Ferro daquela região, que era a Companhia Chemin de Fer do Oeste, se não me engano, que tinha um terreno ao lado da estação para que eles utilizassem para treinos e jogos. Então, eu aproveitei essa circunstância histórica e comecei a minha narrativa pelo fim do Brasil, que é a cidade de Rio Grande, quase lá no Chuí. E vim subindo, vim criando uma viagem de trem. Então, eu fiz essa viagem de trem desde Rio Grande e terminei às margens do Rio Madeira, na cidade de Porto Velho, com o Ferroviário de Porto Velho, que era um time sui generis, porque ele tinha as cores do Flamengo e o uniforme do Fluminense, e
foi campeão de Rondônia durante alguns anos, 3 ou 4 vezes, e encerrei o livro. O livro foi lançado na Feira do Livro de Porto Alegre em 2002. E a imprensa oficial do Paraná, que produziu, que imprimiu, colocou numa coleção chamada Brasil Diferente, mandou 250 exemplares para Porto Alegre, para o estande do governo do Paraná. E eu cheguei lá para lançar o livro, havia uma fila imensa de pessoas na frente do estande, eu não sabia por quê. Eram pessoas, eles tinham colocado a capa do livro na vitrine, no estande, e aquilo vendeu em 24 horas, 250 exemplares. Veio um outro reparo de Curitiba para Porto Alegre, foi, né? Estou em Curitiba agora, e vendeu também. E entre os que compraram, e compraram muitos exemplares, estava o Pontes, dono de uma livraria em Campinas, especializado em futebol. O Pontes comprou centenas de livros quando o futebol andava dentro dele. Não bastasse o que comprou em Porto Alegre, uns meses depois ele passou em Curitiba, ele tinha uma peruazinha Peugeot, ele foi na imprensa oficial e arrematou o que tinha, vendeu muitos livros. E depois ele deu uma entrevista para a Veja nas vésperas da Copa de 2014, dizendo que o livro de futebol que ele mais gostava era o primeiro que ele leu, que era um livro do Armando Nogueira, nosso mestre. E o segundo era quando o futebol andava de trem, e aí contava essa história. O livro teve uma segunda edição também pela imprensa oficial, e depois, como acontece nos órgãos públicos, eles perderam ou jogaram fora os originais. Hoje o livro está esgotadíssimo, não tem mais condições de ser publicado uma terceira edição, a não ser que alguém tenha a paciência de fazer uma cópia de página por página e publicar o livro daquela segunda versão, que já não é mais uma versão válida, porque eu recebi depois disso muitas outras informações sobre times ferroviários. Mas eu coloquei na introdução. É um levantamento inicial para que as pessoas depois possam aprofundar essa pesquisa. E isso vem sendo feito ao longo desses últimos 20 anos. Hernani, eu queria fazer uma pergunta meio que na comparação, né? Se você, com toda a experiência que tem no futebol, se você, depois de ter escrito esse livro, se o futebol andou de trem, hoje ele anda do quê, Hernani? Olha, o futebol é uma coisa extremamente complicada. Ele andou um dia de trem, mas ele já podia ter andado de supersônico e tal. Uhum. No Brasil, hoje, eu acho que ele anda de ônibus interestadual. O nosso futebol continua muito antiquado na sua maneira de ser feita. Ele não se profissionalizou até hoje. Pra vocês terem uma ideia, o Campeonato Paranaense é disputado por 12 equipes. Não há condições de ser disputado por 12 equipes. 8 seria o ideal. E com a pandemia, eles foram adiando, não podiam fazer jogos em Curitiba, e agora tem o seguinte problema. 3 jogos da quarta de final realizados. O outro, que é Paraná e Atlético, não foi realizado ontem, porque o Atlético não quis jogar, já que o último jogo dele tinha sido 48 horas antes. E agora já não tem mais data, porque o campeonato tem que terminar domingo. Não há a menor possibilidade de se fazer esse jogo da quarta de final. Então, tudo bem que ninguém esperava que houvesse uma pandemia, mas os dirigentes também esgarçam o calendário de uma forma tal que sempre nós jogamos no limite. E as coisas sempre são feitas assim, são feitas mais ou menos ainda no amadorismo.
Eu era presidente do Paraná Clube, visitava muito a CBF e entrava numa sala em que havia lá um jornalista, que eu até respeitava, um jornalista já falecido, que ficava com uns botõezinhos com escudos dos clubes, fazendo algumas sugestões de tabela para o Campeonato Brasileiro, que ia começar dali a uma semana ou duas. Quando já havia computador, que você podia colocar isso no computador, o computador resolveria esse problema, o sujeito ficava com os botõezinhos mesmo. Eu acho que ele era um certo fetiche da parte dele, só podia ser. Mas o futebol é feito assim, né? Então anda muito mal o nosso futebol e nunca aprendeu com os erros. Eu fiz essa pergunta, imaginava alguma comparação desse jeito, né, Dani? Porque quando a gente fez a live anterior sobre a memória do futebol, a Priscila foi lá buscar a memória da cidade dela, do time dela, né? Eu sou um palmeirense meio às avessas, né? Eu venho de pai e tios são paulinos e a família, todo mundo palmeirense. E o primeiro jogo que eu assisti, eu me lembro até hoje, por isso que a minha memória é nos ombros do meu pai, atrás do gol do antigo Palestra Itália, do verdadeiro, né? Não é do antigo, é do verdadeiro. Eu não curto essa história de arenas. E um Palmeiras e Ferroviária, uma Ferroviária absurdamente forte no interior de São Paulo. Sim, me lembro. Eu me lembro que de um jogo de muitos gols, eu era menino, era moleque, não tinha 4 anos de idade, mas essa imagem ficou marcada. As bandeiras, os fogos, né? Aquela coisa que foi o começo do despertar da paixão pelo futebol, né? E eu vejo que essa paixão, isso quebrou, né? Com essas tentativas, né? Você falou, o futebol continua amador. E aí, alguém poderia te dizer, não, mas o futebol agora está profissionalizado, veja, esse time é um dos mais ricos do Brasil, isso aqui, né? É um dos mais ricos do Brasil, mas não paga, não indeniza a família, os seus filhos mortos no incêndio, né? Sabe, hoje você vê a discussão de futebol, o cara falando, Fernando, meu time é mais rico que o seu. Aí você fala assim, Adriano, mas o meu tem mais sócio torcedor do que o teu. Para mim, torcedor é aquele que sentava no concreto, sol e chuva. Então, esse aparente romantismo se perdeu. Mas não se perdeu por um ganho profissional. Então, o que virou o nosso futebol, né? Olha, eu, sem querer fazer aqui uma sociologia barata, mas o futebol, ele é um retrato do nosso país. O nosso país não é um país que pode ser muito organizado. Nós não somos organizados. Nós podemos achar que tem alguns lugares que são mais organizados que os outros, mas no fundo, tem cara aí querendo arrumar um atestado para passar na frente da fila da vacina. O futebol também é assim. É meio um vale-tudo. Vale tudo dentro de campo, vale ir pressionar o juiz. Nós somos assim. Nós somos meio feitos de uma maneira anárquica. O anarquismo sempre se deu muito bem no Brasil. O carnaval é um anarquismo bem organizado. No Rio de Janeiro, que ele é organizado. Agora, você vai ver o carnaval do Recife na rua, aquela coisa, todo mundo pulando. Se você tentar organizar o carnaval, vira um carnaval germânico. Não era o carnaval de Joinville. Aquela coisa que a música mais recente que eles tocam no carnaval lá é o Jardineira. Só toca ainda, né? O Jardinera, que você sai tão triste. É uma coisa. Sim, o Brasil tem essas diferenças. Nós somos anárquicos. O futebol é um pouco esse micro-universo do próprio país, né? Nós temos algumas desvantagens, mas temos também algumas vantagens. Entre as nossas desvantagens é o fato de que nós nos cobramos muito de algumas coisas que nós não deveríamos nos cobrar se nós pensássemos um pouco. Eu vou dar um exemplo aqui.
O Paraná Clube foi campeão paranaense de 96 e estreou no Brasileiro uma semana depois, jogando em Recife contra o Sport, que era campeão pernambucano, tinha sido campeão pernambucano. Ganhamos de 1-0, um jogo que não deveríamos ter vencido, mas vencemos, afinal depois fizemos um gol, eles não fizeram. Sim. Na quarta-feira, nós viemos jogar em casa, na Vila Capanema, com o Goiás. Um jogo muito complicado, o Goiás se defendeu o tempo todo e o jogo terminou 0-0. Nós fizemos 3 pontos fora, 1 ponto em casa. Nós éramos líderes do campeonato, no fim da primeira rodada, e depois já tinham feito 4 pontos. Bem, no vestiário, os torcedores passaram, como tem uma passagem de torcedor ao lado do vestiário da Vila Capanema, começaram a dar pontapés na porta, gritando: Hernani, vagabundo, pede demissão, time de merda, porra! Vocês podem imaginar o que é isso. Quer dizer, não há a menor lógica nisso. Não há a menor lógica. É apenas o extravasamento de uma frustração. E isso é uma das nossas grandes desvantagens. Claro que no hemisfério norte também existe isso, mas nós temos que dar um pouco de valor à razão. Nós temos que analisar um pouco as circunstâncias, os fatores que fazem com que as coisas sejam como são. Então, isso é um problema que nós não vamos resolver, porque a rivalidade acaba fazendo com que todo mundo xingue todo mundo e se ache dono da razão. É um problema que o futebol brasileiro, no curto prazo, não resolve. Nós precisamos melhorar a nossa sociedade. Eu acho que a nossa sociedade ainda tem muito para aprender. E você abordou uma coisa aí que eu ia até questionar mais adiante, mas na sua fala você já mostrou o quanto a política e o futebol não se dissociam, né? Esses discursos recentes, principalmente vindo de comentaristas dentro daquela esfera do politicamente correto. Não, vamos falar do jogo, a política não se mistura com isso. É impossível, você mata, você vai ceifando o futebol, vai deixando o futebol quadradinho, né? Sem essa anarquia que você acabou de desenhar, sem essa vida, né? Fica uma coisa pasteurizada, formatada. E você lembrou bem, né? Você falou assim, por conta da pandemia, mas é muito claro uma memória do Grêmio, que jogou 2 vezes num dia só, uma vez no campeonato. 3 vezes. Jogou. Amanhã entra uma outra do outro. 3 vezes. Jogou pelo Campeonato Gaúcho, pela Copa do Brasil, um torneio sul-americano, com 3 times diferentes. Começou às 6 horas da tarde e terminou às 11 horas da noite. Você conta isso para qualquer europeu, o cara vai achar que você é um mentiroso. Né? Agora, você veja, em 1970, nós ganhamos a Copa com um time que, para mim, é o maior time de todos os tempos. Né? Concordo. E aí, na véspera da final, um comentarista fez um comentário que era muito interessante, assim: amanhã nós veremos a Azurra contra a Zorra. O time brasileiro era muito bem organizado. Sim. Mas ele fazia uma zorra em campo por conta de tanta genialidade que os outros não acompanhavam. Nós ganhamos 5 campeonatos do mundo jogando dessa forma. O Santos ganhou Taça Libertadores, o Flamengo ganhou Taça Libertadores, jogando muito mais na base da capacidade individual, mas organizando o time. Então, era uma zorra organizada. Eu hoje acho que nós não temos mais nem a zorra organizada. O que nós temos é uma coisa burocrática e nós perdemos aquela capacidade de improvisar, que eu acho que é algo que é inerente ao brasileiro. Se você pegar uma criança num morro qualquer e der uma tampa de panela para ela e a mulher, ela provavelmente vai batucar. E a bola de futebol é a mesma coisa. Não aconteceu comigo.
Eu sou canhoto, mas não sou rivelino. Quer dizer, meu pai me dava uma bola, eu levava 3 dias para conseguir fazer ela bater 2 vezes no peito do meu pé. Isso. Martinho, você, senão eu vou ficar falando aqui o tempo inteiro com o Hernani. Não, é que a gente vai ouvindo. Então, Hernani, o Martinho é um grande escritor, Martinho, hein? Obrigado pela entrevista aí. A gente vai perguntar mais coisas aí. Esse de crônicas eu não conhecia, Hernani. Agora nós vamos atrás, né, Adriano? Eu ia pedir para você contar as histórias picantes e engraçadas do futebol, né? Mas nós vamos atrás das crônicas. Se você puder contar uma também, a gente agradece. Uma bem... Olha, não precisa ser que nem as histórias do Amaral, não sei se vocês conhecem. Sim, muitas. As histórias do Amaral são fantásticas, né? O Amaral é muito engraçado. Eu publiquei esse livro aqui, em 2005, em que eu conto uma série de histórias sobre histórias bem humoradas sobre o futebol. E eu tenho diversas, né? Claro, só poderia ter, né? Passei muitos episódios da minha vida no campo de futebol. E uma das primeiras, eu fui ver um jogo do Ferroviário na antigo estádio da Baixada do Atlético, por um daqueles motivos que os dirigentes fazem os regulamentos, era um terceiro do Campeonato Paranaense. E o Ferroviário ia jogar com o Rio Branco do Paraná. Como não era o primeiro nem o segundo, que ele já tinha jogado uma vez em casa e uma vez fora, o terceiro turno era em campo neutro. E o campo neutro era a Arena da Baixada, que fica a 2 quilômetros do estádio do Ferroviário, ficava, né? Hoje do Paraná Clube. Mas aqui em Curitiba tem uma coisa engraçada, porque os 3 estádios, em linha reta, não dá 5 quilômetros entre o estádio do Curitiba e o estádio do Atlético. E numa cidade com 3 milhões de habitantes. Então, são estádios centrais que sobreviveram à ocupação urbana. E aí o Ferroviário foi jogar à tarde, porque quarta-feira de tarde não havia iluminação no estádio do Atlético. E o Ferroviário fez uma partida medíocre, o campo era muito ruim, a grama do estádio do Atlético sempre foi péssima, e o Rio Branco ganhou o jogo. E quando terminou a partida, os torcedores do Ferroviário foram à boca do túnel para xingar o juiz, que era um sujeito ex-jogador de futebol, e o juiz foi descendo as escadas e todo mundo cuspindo no juiz. E eu ali era um garoto de 11 anos de idade, no meio daqueles sovacos ali, enfiando a minha cabeça, quando o juiz parou num determinado momento dos degraus, encheu a boca e deu uma cusparada de volta, que acertou exatamente aonde? No meu nariz. Então, vocês podem ver que eu sempre fui um desastrado, por isso que eu digo que eu sou um desastre há décadas. Muitos anos depois, eu era repórter e fazia a linha do impedimento num Atletiba, naquele mesmo estádio, que nunca me deu sorte. E eu fazia a linha do impedimento, era aquele repórter que o narrador gritava, saiu pela linha de fundo. Não dava para ficar atrás do gol, porque era muito próximo da linha de fundo. Então a gente ficava na linha lateral, bem na linha do impedimento. E o Curitiba fez um gol aos 42 do segundo tempo, e a bola, e o Atlético atacando, e aí o zagueiro do Curitiba tirou a bola de qualquer jeito. E a bola veio quicando, foi saindo pela lateral, e eu, microfone, fone de ouvido, coloquei o pé para que a bola batesse e voltasse, alguém batesse ao lateral. Acontece que um montinho artilheiro fez a bola levantar, ela deu no bico do meu sapato e passou por cima da arquibancada. O que aconteceu? A torcida do Atlético falou, coxa! Vagabundo! E fui ameaçado, xingado, cuspido
por 20 mil pessoas que estavam no estádio. Portanto, bem, mais um desastre, né? Em São Paulo, em 74, eu então era torcedor do Corinthians, tinha pena do Corinthians, o Corinthians não ganhava campeonato nunca. E aí eu, na infância, já fiquei com assim, aquela simpatia pelo Corinthians. E depois, adulto, deixei de torcer. Mas eu cometi uma piada na minha família que ficou na história. Se o Corinthians ganhasse o campeonato de 77, eu prometi para minha mulher, que estava grávida de 9 meses, que se fosse menino, chamaria Basílio. E ela disse, mas se for menina, vai ser Basília. Porque o Basílio fez o gol. E eu mantive essa expectativa em casa durante 15 dias. Fui registrá-la no último dia útil. Cheguei em casa, joguei a certidão na mesa e falei, agora ninguém mais muda. É Basília para sempre. E fui ao banheiro, lavar a mão. E fiquei olhando. A minha sogra veio devagarinho, foi lá, abriu a certidão e falou, meu filho, ela é Thaís, como a gente queria. E me beijou como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Na verdade, ela deveria me xingar, né? Mas então eu fui torcedor do Corinthians. Em 74, fui assistir a final no Morumbi, Corinthians e Palmeiras, com 2 amigos. Na hora que o Corinthians entrou em campo, soltaram aqueles foguetes e evidente que uma faísca daquela veio, deu aonde? Entrou por trás do meu óculos. E eu, tô cego. Não fiquei cego. Mas em 1990, meu filho, torcedor do Corinthians, me acordou às 9 horas da manhã, eu tinha chegado em casa às 5, nem tinha dormido direito, falou, pai, você prometeu. E prometi. Tomei um banho, pegamos um avião e fomos assistir no Morumbi, Corinthians e São Paulo, final do Campeonato Brasileiro. Corinthians tinha aquele time com Neto, Ronaldo no gol, Tupanzinho no gol. E conseguimos um lugar atrás do gol, que era o gol do São Paulo, mas era a torcida do Corinthians. Acontece que nós estávamos próximos da torcida do São Paulo. Faltando, assim, 2 ou 3 minutos para terminar o jogo, eu desmaiei. Por quê? Alguém da torcida do São Paulo jogou uma bateria, aquelas baterias de rádio, mas era uma bateria que me acertou na fronte. Eu caí. Então, vocês veem que o desastre me acompanha. Portanto, as minhas histórias do futebol têm muito isso, né? Claro que tem outras passagens, e eu sou muito amigo do Sicupira, que foi craque do Corinthians, e eu já vivi muitas aventuras junto com o Sicupira. Então, damos muitas risadas dessas bobagens, né? Ele craque dentro de campo e eu um perna de pau fora de campo. Viu? Você falou aí, então, a piscina do Corinthians, eu sou de Sorocaba, então o meu time de infância é o São Bento, que você conhece, com certeza. Não? Caiu para a segunda divisão. Eu torcia para tá numa fase tão ruim quanto o teu Paraná, né? O teu Paraná tomou de 5 outro dia do Curitiba. Pô. Não, mas o São Bento caiu para a Série B do Paulista. O Paraná caiu para a Série C do Brasileiro, para pior. Série C, Bom, mas eu torcia para. Aí você falou do Tupanzinho. Ouviu, o Tupanzinho foi do São Bento pro Corinthians. Ele era do São Bento. Exatamente. Não, mas eu queria perguntar assim: você, quando fez a pesquisa, você fala dos clubes ferroviários. Então, em Sorocaba, o clube de futebol amador era o Estrada Futebol Clube. Não, amador não. O Estrada é profissional. Mas é que assim, o Estrada foi derrubado pelo São Bento. Né? O São Bento incorporou. Eu queria saber se você. Que a gente não conseguiu acesso ao seu livro, né? Não peço desculpa.
Eu queria saber se você chegou a passar Aqui, ó. por clubes de Claro estrada. que cheguei. Ó, eu era fã do Estrada. E vou dizer aqui para você o seguinte: olha aqui, calma, eu já chego lá. Fiz aqui como título uma brincadeira, o Estrada da Vida. Tá. Sorocaba é cidade de vocação empreendedora. A primeira vez que eu fui a São Paulo, em 1962, janeiro de 62, eu passei por Sorocaba e fiquei muito impressionado com aquelas chaminés todas. É uma cidade muito industrial, né? Aqui o primeiro fala um pouco, assim, 3 parágrafos sobre Sorocaba, aquele negócio de ser Manchester Paulista, aquelas coisas todas, tal, e daí eu... houve em Sorocaba um time chamado Savoia e um time chamado Sorocabano, que era da Estrada de Ferro. O São Bento entrou na segunda divisão paulista em 1953 e nos anos 60 ele chegou à primeira divisão. Ao Estrada, que chamava, e foi criado em 1930, o Estrada, chamava Estrada de Ferro Sorocabana Futebol Clube, mas era conhecido como Estrada. Eu acompanhava muito a Rádio Bandeirantes. Eu ouvia a Bandeirantes de tarde, de noite, final de semana, sábado, domingo e tal. E à noite sempre tinha um plantão esportivo. E quando terminavam os jogos do Campeonato Paulista, entrava o plantão e dizia assim, Campeonato de Primeira Divisão, normal e tal, Segunda Divisão. E aí vinha em Lorena, Jacareí, 3, Lorena 2, e por aí vai. Tinha o Volkswagen Clube, disputava a segunda divisão do Campeonato Paulista, era o time da Volkswagen. E aí vinha, e eu sempre torcia pelo sucesso do Estrada, porque eu achava um nome maravilhoso. Um time chamado Estrada de Ferro era uma maravilha. Bem, o Estrada ele ganhou a terceira divisão em 61, foi para a segunda, ficou até em 67 na segunda. E aí, fim de linha. Cortaram os trilhos e as portas do cofre e o Estrada de Ferro desapareceu. Era tricolor, vermelho, azul e branco, as cores da Estrada de Ferro Sorocabana. E aí, o estádio Rui da Costa Aguiar, e era um estádio dele, não era o estádio do São Bento, que depois passou a usar o estádio que foi construído, o estádio do município. Mas daí houve o Atlético Sorocaba no meio do caminho. Então, eu vi muito isso e fiz uma pesquisa muito grande em São Paulo, porque em São Paulo houve um sujeito de Piracicaba, que era o professor Delfim. Esse cara, ele foi fundamental para o meu livro. Sem ele, meu livro não teria saído. Porque eu, conversando com ele, ele me disse, meu filho, eu tenho toda a coleção da Gazeta Esportiva, e desde 1950. E ele xerocou tudo e me mandou uma pasta imensa com dados de clubes ferroviários de cidades assim insignificantes. Ele sabia tudo do futebol de São Paulo, dos distritos às grandes cidades. Graças ao professor, eu pude fazer o livro, com informações que ele me passou. Ele foi fundamental para isso. Então, eu fiz uma viagem, quando cheguei em São Paulo, eu continuei naquela viagem de seguir pelas estradas de ferro. Então, eu peguei a Sorocabana e fui de Itapetininga, Sorocaba, fui até a divisa com Mato Grosso. Depois voltei para São Paulo, peguei a Estrada de Ferro Paulista, subi por Piracicaba. Aí fui pela Mogiana e vim de Santos pela companhia Santos Jundiaí. E depois ainda peguei a Noroeste, lá em cima, e dei no Mato Grosso. Eu fiz uma viagem absolutamente fantástica e viajando
efetivamente em alguns desses lugares. Alguns lugares eu não fui. Carapicuíba eu queria ter ido, não fui. Em Minas, minha filha morava lá, me fotografou uma série de locais. Mas eu fui conversando com pessoas do país inteiro. É sensacional. Última pergunta. Você passou por Itapetininga? Meu pai é de Itapetininga. Itapetininga não era estrada de ferro, mas tinha o time do Dersa, que é o Derac. O Derac foi um time chato. Deixa eu dar uma ideia. A gente ficou muito triste. Porque era o time do departamento de estrada de rodagem do clube. Era isso. E no ano que o Derac subiu para a intermediária, que era o equivalente à segunda divisão aqui em São Paulo, aí o Dersa cortou o dinheiro, porque ficou muito caro o time, e acabou. Foi uma briga eterna na cidade. É um estádio que ficava numa baixada em Itapetininga, que era um terreno assim, aquelas terras vermelhas e uma arquibancada só perdida. É o velho futebol que a gente ama, né? E daí, quando finalmente o Derac subiu, acabou o time. Acabou. Você veja só que bacana, né? Tinha um time de estrada de rodagem e tinha o estrada de ferro da estrada de ferro. Eram adversários. Jogava a estrada de rodagem contra a estrada de ferro. Isso era o Brasil dos anos 60, assim, final de 50, 60. Tinha essas peculiaridades, né? Era muito engraçado você conviver com aquela cultura do interior que era muito rica. E eu fiz agora um livro para a OAB, entrevistando advogados do Paraná inteiro, do interior, e entrevistei um advogado que era de Bauru. E ele disse, colega, eu joguei no Noroeste. Eu falei, não me diga, você jogou no Nurusca? Eu disse, joguei. Em que época? Ele disse, joguei ali em 61, 62, por aí. Joguei com um cara chamado Swing. Eu falei, sim, me lembro dele. Jogou na seleção brasileira, foi do Corinthians, do Fluminense, do Palmeiras. Você sabe tudo. Eu falei, não, minha memória é seletiva. Eu só sei aquilo que me interessa. O cara jogou no Fluminense, eu sou torcedor do Fluminense. Posso desconhecer. Mas ele me contou histórias maravilhosas da época em que jogava lá. Aquelas coisas de você fazer excursão. O Noroeste, como estrada, como os ferroviários de Botucatu, de Assis, viajavam de trem. E aí, a partida era de tarde, o trem saía de manhã, levava o time, fazia um lanche dentro do trem e voltava no fim do dia. Aqui era a mesma coisa em Paranaguá. O difícil era sair de Paranaguá, porque a torcida ia na estação e jogava banana, laranja, o que tivesse na delegação que tinha ganho o jogo, né? Então, era complicado. Mas era uma maravilha. Eu vou só fazer a última pergunta para não prejudicar os colegas, né, Priscila? Já que você tem esse título, livro, a história que você conta maravilhosa, aí a gente pode pensar assim, será a esperança de quem gosta de futebol que o futebol feminino vai colocar, o futebol vai voltar aos trilhos do trem? Porque se a gente lembrar, o atual bicampeão da Libertadores feminina é a Ferroviária de Araraquara. Será que as mulheres vão salvar o futebol? Olha, eu gosto muito da Veinha, porque eu me lembro do Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista de 1960, a Ferroviária chegou em terceiro lugar. E era um time fantástico. Eu me lembro de alguns jogadores, era Rosão, goleiro, Antoninho, zagueiro central, e o ataque era fantástico, era Faustino, Dudu, Baiano, Bazani e Beni. Desses jogadores, Faustino foi para o São Paulo, o Baiano foi para o São Paulo, Bazani para o Corinthians e o Dudu para o Palmeiras. Só o Beni não saiu de lá. Então, tinha muito romantismo e tal. Eu acho que o futebol feminino tem um pouco da possibilidade de refazer o que foi o futebol masculino há 30 ou 40 anos. Por quê? O futebol feminino ainda dá muito espaço para o jogo. E o futebol masculino não dá mais. Você
Hoje o jogador toca na bola, alguém já marca. No futebol feminino você ainda tem um pouco mais de espaço. As meninas ainda não são tão fortes fisicamente como são os jogadores masculinos. Mas vão chegar lá, porque elas conseguem qualquer coisa. Deixa eu aproveitar um gancho aqui, Pri. Isso porque ele não conheceu a minha sobrinha Luana, só deixando a deixa aqui, porque a Luana é minha sobrinha boleira, tá jogando no São José dos Campos agora, mas já jogou em vários times. Até recebeu uma proposta de Portugal este ano, só não foi porque, assim, o contrato tava meio estranho, sabe? Mas, assim, a Luana é brava. Eu só queria aproveitar uma deixa que saiu no meio de toda essa conversa, né? Vocês falaram do Derac, né? Eu me lembro de acompanhar isso do Derac e o que o Hernani falou de ouvir a rádio, era a Rádio Bandeirantes, não era, Hernani, que vinha? Eu me lembro de ouvir, o primeiro jogo é Fiore e Giliotti, é a memória do futebol, né? Eu sou mais antigo ainda. E eu faço 59 esse ano. E aí eu lembro disso, né? De todos esses times, você nunca tinha ouvido falar, você ficava, né, ligando de onde é e tal. Então, o papel da rádio, né? O papel da Gazeta Esportiva, que foi um jornal que é um documento histórico. É um documento. Eu tenho aqui uma estante fechada lá, eu não mexo há muitos anos. Eu tenho muita coisa dos anos 60, da Gazeta Esportiva, Jornal dos Esportes, Revista do Esporte, Cruzeiro, Manchete, edições especiais da Copa do Mundo 58. Em 1958, eu tinha 9 anos de idade. E o meu pai comprava a Manchete Esportiva. Meu pai não tinha carro, ele era executivo de uma companhia de seguros, que era do meu avô, e sogro dele, portanto, ele tinha que trabalhar mais do que os outros. E meu pai vinha para casa e eu esperava sempre ele chegar, porque ele trazia na bicicleta atrás, presa num arame que tinha ali, o Jornal dos Esportes, ou a Gazeta Esportiva, ou a Manchete Esportiva, que era uma revista que tinha no Rio de Janeiro. E a Manchete Esportiva resolveu, antes da Copa de 58, publicar uma fotografia por semana de cada um dos 22 jogadores. E eu recortava aquela fotografia e colava na parede ao lado da minha cama. Então, eu até hoje sei o nome dos 22 jogadores da seleção de 58, titulares e reservas. Nome e sobrenome e apelido. Né? Eu não sei para que serve isso dentro da minha memória, porque está ocupando um lugar que podia estar ocupando uma outra coisa melhor. Mas eu ouvi todos os jogos da Copa de 58 pela Rádio Bandeirantes, com narração de 2 narradores que são históricos e que vocês, já que vocês estão nessa vibe aí, vocês podiam pesquisar, porque tem muita coisa deles gravada. São Edson Leite e Pedro Luiz. Pedro Luiz ainda peguei. O Edson Leite, ele foi deixando rapidamente, nos anos 60, de narrar. Ele virou executivo da Rádio Bandeirantes e daí não narrou mais. Mas era uma coisa fantástica você escutar. Em Joinville, eu ligava ao rádio e a narração parece que vinha sobre as ondas do mar, porque ela subia e descia. Então, eles diziam assim, a bola rola no ataque do Brasil, a bola com Garrincha passou. Essa parada é porque era um problema na onda. Eles não estavam fazendo essa parada. Sim, era a transmissão. E aí o Edson Leite tinha um modo épico de narrar. Vavá para Pelé! Pelé para Zagallo! Levantou para Pelé!
e aquilo parece que vinha por cima das ondas, era um gol fantástico. E eu confesso a vocês que, uns anos atrás, fazendo uma palestra, eu me emocionei em colocar um trecho de um disco que existe, que chama Pelé, Seus Gols, Sua Vida. É um disco feito em 1959, 60. Pelé já era e esse disco eu tinha e transformei ele numa fita, um DVD, num CD, e escutei isso muitas vezes. E a narração do Edson Leite e Pedro Luiz era, para mim, uma coisa assim, fantástica. Foi assim que eu vi o Brasil ser campeão do mundo em 1958. Porque o futebol no rádio, ele é ação e imaginação. Ele é imaginação duas vezes, porque ele é imaginação do narrador, em primeiro lugar. O narrador mente muito. E a gente sofre muito com aquela narrativa. Às vezes, se tem dois jogadores semelhantes, ele não sabe se é o número 6 ou o número 8. Ele manda ver. Narrando, porque ele precisa de um encaminhamento naquela narrativa, né? Então, assim, bola com Zito, podia ser Nilton Santos, os dois tinham mais ou menos o mesmo físico, né? Ou se o Didi ou Pelé, os dois eram negros. Então, o futebol tem essa coisa do fantástico que o rádio nos fez ganhar. Eu acho, assim, muitas vezes, acho o Galvão Bueno um cara... Conheci o Galvão Bueno, meu parceiro de truco aqui, ensinei ele a jogar truco. E ganhamos do Sicupira uma vez. Do Sicupira e do Raul Plasman, de adversário. Era Galvão e eu versus Sicupira e Raul Plasman. E o Galvão é bem preparado em termos de conhecer as coisas. Mas tem um problema, né, que eu também tenho. Ele fala demais. E quem fala demais acaba dizendo muita bobagem. Então, uma vez eu reclamei com um amigo meu, também jornalista esportivo, aquele Lia Júnior da Bandeirantes diz bobagem demais. Eu falei, mas eles põem a câmera na frente do sujeito e o sinal não chega, o cara é obrigado a ficar enchendo linguiça. E vocês me desculpem. Não, imagina. Estou há 1h20 enchendo linguiça. Imagina, foi ótimo ouvir as histórias. Priscila, só um negocinho, eu só queria fazer justiça a mais uma coisa. Eu falei do rádio, da Gazeta e da TV Cultura. A TV Cultura, no domingo à noite, transmitia videotape no campo do Derac. Eu ficava até meia-noite para ver esses jogos, que eram jogos assim, praticamente. E muitas vezes na voz do recém-falecido Orlando Duarte, que foi outra pessoa também. Isso. Então, assim, você tem... O escritor também. Escritor, então, você tem narradores, locutores, o rádio, a TV estatal que levava aquele lugar esquecido para o meio mais conhecido, né? Eu acompanhei muito aqui o Joseval Peixoto. Olha, assim, fui uma pessoa que acompanhou o rádio. E graças ao rádio eu comecei a trabalhar em rádio. Meu pai foi comentarista esportivo. Eu fui, e meu filho é jornalista da CBN em Curitiba há 20 anos. Meu filho ainda tem o seguinte: o outro avô dele, o avô materno, foi repórter em Belo Horizonte. Nossa. Meu filho tem aí, de todos os lados, sangue, né? Tem jeito. Essa característica, esse DNA, né, de rádio. O fantástico do rádio é que eu me lembro sempre aquela coisa do... O cara chuta a bola, pega lá na bandeirinha do escanteio e o narrador fala assim, pô, tirou tinta da trave! Imaginação, é o que vale. Vou encerrar contando para vocês uma aventura que aconteceu comigo. Aliás, duas. Uma, Priscila, eu vou pedir desculpas a você, mas vou ser obrigado a contar, porque eu contei nesse livro... É do Corinthians? Pode contar, eu torcia para o Corinthians, estou acostumada.
A minha mulher não gosta que eu conte essa história, porque ela é uma história complicada. Mas uma vez, a primeira, um jogo em Curitiba, Pinheiros e Jandaia do Sul. O Jandaia, de Jandaia do Sul, tinha um capitão chamado Azeitona, que era chamado Azeitona porque ele tinha uma barriguinha redondinha, assim. E o jogo terminou 4-0 para o Pinheiros. E o outro repórter perguntou: Azeitona, como é que você justifica esses 4-0? Essas coisas de futebol, né? Nós dominemos, nós ataquemos, e esses caras foram lá, fizeram 4 gols de cagada e ganharam o jogo. Agora, tudo bem, porque um gol de cagada eu ainda justifico, mas 4? Bem, vamos lá. Agora, o pior das histórias é o seguinte, Priscila, essa é um grande comentarista que foi técnico de futebol, chamado Borba Filho, tinha um programa na Rádio Guairacá, aqui de Curitiba, às 6h30 da tarde, era um programa esportivo. Mas ele não tinha nenhuma notícia, ele estava indo para a rádio, assim, meio desesperado, passou na frente de uma loja e viu um diretor de futebol, era um velhinho chamado Elias Derviche, e falou: seu Elias, qual é a novidade? Ele disse: a novidade, meu filho, é que eu estou saindo do Curitiba, eu não quero mais saber do futebol, eu vou me aposentar. Mas, seu Elias, isso é uma notícia, eu vou dar essa notícia. Não, agora eu não quero falar, eu vou para casa. Ele disse: mas daqui a pouco eu vou passar na sua casa. Foi na rádio, pegou um gravador grande, aquele gravadorzão, era o único que tinha, e saiu correndo e foi até a casa do seu Elias, ficava assim, 500 metros de diferença. E tocou a campainha, a mulher do seu Elias abriu a porta, ele viu a escada, ela disse: olha, o Elias foi tomar um banho, já volta. O senhor pode botar aqui seu gravador? E ele foi colocando ali o gravador em cima da mesa, aquela casa de avô, cheio de bibelô, aquelas coisas todas e tal. Ele foi arrumando ali, daí o seu Elias veio já de um roupão, veio de pantufa, sentou, e a senhora dele do lado: o senhor quer um café? Ele: não tem problema. Eu estou bem aqui, vamos fazer a entrevista. E os dois velhinhos ali esperando. Ele disse: então tá bom, vou ligar o gravador, peraí só um instantinho, vou ver se não tem nada gravado aqui, porque eu peguei o gravador lá na rádio, eu nem ouvi a fita, quero ver se tem alguma coisa gravada. E pum, apertou. E de lá de dentro da fita saiu uma voz soturna de um narrador dizendo o seguinte: atenção, testando, alô, buceta, alô, buceta, alô, buceta. Aí... Eu fiz vários testes aqui hoje para ver se estava gravando, e, gente, eu espero que dê tudo certo, mas não foi. O livro saiu com o nome de O Ponta Perna de Pau, mas o editor queria de todo jeito que o título fosse Alô, Buceta. Muito obrigado a vocês. Hernani, foi um prazer. Hernani, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter aqui contado várias histórias para gente. Obrigado. Muito obrigado, Hernani. Tchau, Hernani. Hernani. Um abraço. Valeu. Um abração para vocês. Ó.